Algumas relações, elas são muito desafiadoras para você, gerando em você, quando você as vivencia, efeitos psicológicos muito negativos. Então, nesse vídeo eu vou te falar sobre isso e principalmente eu vou te contar como se libertar desses efeitos psicológicos tão negativos. Bom, sou Inês Rosângela, sou psicóloga e consteladora familiar, especialista em narcisismo, codependência e a técnica da criança interior para curar as feridas emocionais. Então, a hora que a gente fala de um relacionamento que gera efeitos psicológicos muito negativos em você, muito provavelmente essa pessoa ela é narcisista, tá? Não sei que tanto que você já olhou para isso, mas vai atrás, vai estudar sobre narcisismo. Porque o narcisista, ele tem lá no adoecimento dele uma capacidade fenomenal de manipular o outro, principalmente quando o outro tem determinadas vulnerabilidades. O narcisista é especialista em detectar as vulnerabilidades da vítima e de manipular, enfiar o dedo na ferida da vítima e conseguir aquilo que ele deseja. E essas manipulações, por vezes, elas são visíveis, dá para ver nitidamente, outras vezes elas são muito ocultas, mascaradas ali por uma máscara que o narcisista veste, uma máscara de ai, como eu sou bonzinho, ou talvez uma máscara de olha, eu é que sei de tudo e eu é que vou falar a verdade para você, ou enfim, existem diversas máscaras de manipulação que os narcisistas costumam usar. Uma outra muito usada também é: eu sei o que fazer para te proteger e eu vou te proteger, vou te cuidar, vou te dar tudo. Enfim, existem outras, mas aqui só citando alguns exemplos. Agora, ao falar disso, eu quero te dizer o seguinte: seja lá qual for a manipulação, a estratégia de manipulação que o narcisista faz com você, vai gerar efeitos psicológicos muito negativos, ok? Bom, se você se percebe tendo isso na sua vida, então provavelmente você tem usado uma estratégia equivocada ou, no mínimo, uma estratégia que não te traz o resultado que você precisa. Então, eu sugiro que você mude a sua estratégia. Geralmente, vítimas de narcisismo, quando são abusadas, quando se sentem nesses efeitos psicológicos negativos, geralmente a vítima de narcisismo vai ter um condicionamento mental de ficar muito olhando para aquela pessoa. Aqui na mente, aquela pessoa passa a protagonizar, ele se torna o protagonista dos seus pensamentos. E por vezes pensamentos de julgamento. Ai, mas aquela pessoa não podia ter feito isso, olha que errado, olha isso, aquilo. Outras vezes, pensamentos de vitimismo. Ai, pobre, coitada de mim, olha lá o que o outro fez comigo. Enfim, existem diversas maneiras disso se apresentar aí na sua mente. Mas observe,
Em certos momentos, o outro assume um protagonismo aqui dos seus pensamentos. Vou te dar um exemplo. Eu sou psicóloga, então eu passo o dia todo atendendo pessoas. E algumas vezes, raramente, mas acontece, de algumas vezes eu finalizar o meu dia, acho que deu tudo certo, tá tudo bem, mas aí, a hora que eu vou tomar banho, o banho para mim, ele é um momento que eu tenho ali um condicionamento de autocuidado, de tranquilizar a mente, entrar em contato comigo mesma. Então eu faço ali um autocuidado não só físico, mas mental também. Eu reservo aquele momento totalmente para mim. Só que alguns dias eu percebo que eu não dou conta de fazer isso. Alguns dias eu percebo que tem um paciente tomando banho comigo. Brincadeira, né, gente? Mas no sentido de que eu tô lá tomando banho e eu não consigo fazer o meu autocuidado mental. Porque eu fico pensando, remoendo determinada sessão com determinado paciente. Aí, hora que a minha mente está aqui totalmente capturada por aquela pessoa, opa! De alguma forma, alguma coisa aconteceu ali naquela interação que eu tive com aquela pessoa. Eu fui manipulada, por isso que eu deixo de protagonizar a minha mente, o meu cenário mental, e o outro que está aqui de fora de mim passa a protagonizar. Bom, só quis dar um exemplo para você entender do que eu estou falando. E aí, a estratégia precisa mudar, porque quando eu percebo em mim os efeitos psicológicos negativos de ter sido vítima de uma manipulação narcisista, se eu sou codependente, o meu pensamento ele vai ficar muito focado nesse outro. Isso é o que precisa mudar. Quando for possível, talvez não de imediato, mas talvez um tempinho depois você consiga lembrar disso que eu tô falando. Opa, eu tô pensando só naquela pessoa. Tem que mudar a estratégia. E qual é a estratégia? Trazer o seu foco para você. Eu sei que é difícil, tá, gente? Eu também sou codependente em tratamento. A minha mente funciona exatamente assim nesses momentos. Fica grudado o pensamento lá naquele outro. É muito difícil mudar ali naquele momento que a emoção e o condicionamento mental tá muito naquela pessoa. Mas é preciso consciência, respirar e lembrar disso. Preciso mudar de estratégia. E qual é a estratégia que resolve tudo isso? Trazer o foco do seu pensamento para você. E mesmo que o seu pensamento daqui a pouco volte a ficar lá naquela pessoa de novo, traga novamente para você. Porque a hora que você consegue trazer o foco para você, então você pode entrar em contato com aquilo que foi mobilizado em você quando você teve a interação com aquela pessoa. E aí é fazer um trabalho de autocuidado, percebendo o que eu senti quando eu interagi com aquela pessoa. Os efeitos psicológicos negativos daquela interação. Então, pode ser culpa, medo, confusão mental, raiva, um movimento de fuga, de esquiva, impotência, uma pressão, se sentir pressionada, estresse, preocupação. Enfim, não sei o que você vai encontrar aí dentro de você, mas é muito importante que você nomeie isso.
que você tome consciência. Quando aquela pessoa, quando eu interagi com ela, algo aconteceu aqui que eu não vi, e depois eu fiquei, por exemplo, muito estressada. Ok. Quando você identificar isso, pergunte-se: quando na minha vida, talvez lá na infância, talvez adolescência, quando eu me senti desse jeito? Por exemplo, se for estresse, tá? Em qual relação lá da minha infância ou adolescência que quando eu me relacionava com aquela pessoa lá, eu ia para esse nível de estresse? Porque talvez foi na relação com o seu pai, talvez na relação com a sua mãe, talvez na relação com uma avó que estava sempre ali muito presente na sua infância. Então perceba que o narcisista, ele vai te manipular, ele vai te afetar através do seu adoecimento emocional. Então, como se libertar da manipulação que o narcisista faz? Você precisa curar essas feridas emocionais que você traz aí na sua alma. Por quê? A hora que uma ferida cicatriza, aquilo que vem de fora não entra. Olha, você pode usar qualquer técnica, você pode fazer qualquer atividade, mas a garantia de que daquele jeito, aquele narcisista não te manipula mais, a garantia segura é somente através desse exercício de autoconhecimento. Qual é a ferida que você traz aberta na sua alma e que vem aqui do seu passado, principalmente e provavelmente lá da infância, e que no presente, aqui na sua vida adulta, ainda está aberta essa ferida, e que o narcisista, a hora que ele se relaciona com você, ele vê essa ferida aberta. E o narcisista tem uma habilidade lá na mente dele de detectar as suas feridas emocionais e principalmente uma habilidade de saber qual é a maneira que ele vai te afetar, que ele vai te atingir nessa ferida emocional. Como se libertar dessa manipulação que ele faz com você e, portanto, dos efeitos psicológicos negativos, autoconhecimento. Que ferida é essa que está aberta em você? E, portanto, aquela interação com o narcisista que você teve, que foi muito desagradável, muito ruim, foi abuso, sim. Se você mudar a estratégia, ou seja, parar de ficar pensando no narcisista, o narcisista, que absurdo, como é que a pessoa faz isso? Ou, ai, doeu demais, eu vou fugir, eu vou... Se você parar com isso, em algum momento, mudar isso e trazer o foco para você e encontrar que ferida é essa, como eu expliquei agora há pouco, você pode, portanto, buscar recursos para tratar essa ferida. E quanto mais você tratar essa ferida, mais ela vai cicatrizando, cicatrizando, até que um dia cicatrizou, só tem a cicatriz. E aí não dói mais. Portanto, sempre que um narcisista te afetar, ou por vezes a gente não sabe se a pessoa é narcisista ou não, então, quando você perceber efeitos psicológicos negativos em você, provavelmente você teve uma interação com alguém aqui que tem traços narcísicos. Ok, não precisa ficar pensando muito nessa pessoa, porque senão você dá poder demais para ela. Quando for possível, reverta o foco para você.
e vai investigar aí dentro, nesse trabalho lindo de auto-amor e autocuidado, qual é a ferida que está aberta aí em você. Portanto, eu não sei se você percebeu, mas o que eu estou te explicando aqui é uma maneira de reverter algo que a princípio é tão negativo e tão ruim. É uma maneira de reverter isso a seu favor. Porque essa ferida que estava aberta e que provavelmente estava lá no seu inconsciente, você nem sabia que isso estava em aberto. Se você não tivesse tido essa interação aqui com o narcisista e não tivesse doído, você não teria a oportunidade de tomar consciência dessa ferida, trabalhar essa ferida e se tornar mais inteira. Eu sei que é um processo que não é fácil, não é agradável, porque dói. Mas veja bem que é o processo da forja, da lapidação do diamante bruto. E ao final dessa dinâmica, você pode sair uma pessoa melhor. Então leve isso para sua vida, essa dinâmica. Porque a todo momento a gente pode ter esse resultado de efeitos psicológicos negativos na gente. Aproveite a oportunidade para se cuidar. Bom, tudo isso e muito mais você vai encontrar no meu curso Caminho Dourado, que é um curso que eu coloquei ali toda a minha experiência e o meu conhecimento a respeito de narcisismo, para você aprender a identificar quem são os narcisistas aí da sua vida, para você aprender sobre codependência. Opa, quais são as feridas que você traz aí no seu eu? E eu vou te ensinar a técnica da criança interior para você cuidar dessas feridas emocionais e ficar melhor, principalmente com a autonomia. O link para você acessar mais informações sobre o meu curso tá aqui abaixo. Eu te convido, vai lá e dá uma olhadinha e se dê esse presente. Você merece ficar bem. Bom, se você gostou das reflexões aqui desse vídeo, curte, compartilha e se você ainda não é inscrito, se inscreva, será um prazer te ter aqui, tá bom? Grande beijo no seu coração e até um outro momento.